que o Senhor fala para aquele povo ao entrar na terra de Canaã: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará, dando alimento e água, tirando toda a enfermidade do meio de vocês. Não haverá mulher estéril, e nenhuma mulher perderá o seu filho. E eu vou cuidar para que complete o tempo de vida de vocês, ou seja, ninguém vai morrer fora do seu tempo. Não haverá acidente que vai matar alguém. Ou seja, Deus zela por aquele que zela a palavra dele. Não há negociação com a palavra, com a lei, com os mandamentos. Mas você, a igreja aqui, precisa ter a boa consciência. O nosso espaço profético Rema, que é a antiga e a nova aliança, são ensinamentos para que a igreja possa viver a plenitude daquilo que Jesus conquistou na cruz. Culto a Deus, idolatria, obediência são palavras-chave para vivermos uma vida abundantemente em Cristo Jesus. Diz aqui, vamos continuar agora, no mesmo livro, capítulo 24, versículo 7. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. O povo ouviu a leitura do livro da lei e respondeu naquele ambiente de glória que iria obedecer tudo que foi dito ali. E aí Moisés diz o seguinte, no versículo 8: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Deus faz uma aliança com o povo. Deus faz uma aliança com todos aqueles que estavam no ambiente de glória. Deus deu todo o passo a passo, Deus deu toda a instrução, orientação para que aquele povo pudesse conquistar e viver uma vida abundante. Não haveria mulher estéril, nenhuma mulher perderia o seu filho na hora de dar o parto, não haveria enfermidade no arraial do povo. Todo mundo ia viver o seu tempo de vida, ninguém ia ser morto abruptamente, não viver todos os seus dias. Deus iria dar água diante do deserto, Deus iria manifestar água no meio deles, alimentos, ou seja, Deus estava zelando por aquele povo, desde que todos eles fossem obediente à leitura do livro da lei. E eles falaram, naquele ambiente de glória, que obedeceriam tudo que foi dito. E aí Moisés diz que esse é o sangue da aliança. O sangue da aliança. Ou seja, Deus estava estabelecendo com aquele povo um compromisso, e não mudou. Nós hoje vivemos na nova aliança e não mudou esse princípio de obediência, de compromisso. Todo aquele que coloca o seu coração submisso ao que está escrito, ao que Jesus ensinou, Deus o guardará poderosamente.
A narrativa bíblica diz que Deus não tem aliança com o infiel, Deus não tem aliança com o desobediente, Deus não tem aliança com aquele que não pratica a vontade que está estabelecida na palavra, nos ordenamentos bíblicos. A gente sabe, pela orientação da palavra, que a Bíblia ela nos dá mandamento e conselho. Se você ler o livro de Provérbios, Salomão vai dar um monte de conselho. Eclesiastes, Salomão vai dar um monte de conselho. E conselho você segue se você quiser. Conselho você, na multidão de conselhos, a sabedoria, diz o texto bíblico. Mas o conselho, olha, você já viu, eu te dou esse conselho, hein? Você segue se você quiser. Mas Deus, Ele não dá conselho. Deus, quando olha para o seu povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, o apóstolo Pedro diz isso: Deus dá mandamento, porque é através do mandamento que tem essa conexão com o Pai. Jesus obedeceu tudo aquilo que o Pai disse para ele fazer. Se Jesus, que era filho de Deus, nós somos o quê? Filhos adotados, está escrito na palavra. Nós fomos adotados. Jesus, o Filho de Deus, Ele obedeceu, porque nós teríamos exceções, negociações com a palavra de Deus. Não temos. Deus zela por sua palavra, e zelar por sua palavra é dizer não para o desobediente, é dizer não. Está no texto bíblico, é muito duro, é duro, mas é verdade, que aquele que não ajunta comigo espalha. Ou você está junto com Jesus, ou você está fora. Não adianta. Isso não é exclusão, isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. Então, nessa manhã, queridos, a gente precisa organizar os nossos pensamentos em relação ao reino de Deus. Um versículo muito conhecido, que a gente cansa de falar, mas é difícil de praticar. Parece que os versículos mais falados são aqueles que são menos obedecidos. Eu acho que a oração, quando há o conselho da Bíblia, a oração diz assim: não é pelo muito falar, porque geralmente aquele que muito fala é o que pratica menos. Sabe, não é pelo muito falar, mas é pelo obedecer. Aquele versículo muito falado, mas eu tenho total certeza que é pouco praticado no nosso meio, é aquele: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa, olha só, buscar em primeiro o reino de Deus. Mas eu me coloco no meio de vós. São poucos os que praticam esse versículo. Pensamos na nossa graduação, é pecado? Não. Mas pensamos na nossa graduação, pensamos nas nossas conquistas, pensamos em um monte de coisas. Mas o reino de Deus não está em primeiro lugar, porque se tivesse em primeiro lugar, as portas se abririam, há caminho no deserto. Sabe, as coisas ficam em paz, todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe aquele esforço tremendo que você faz para conquistar uma coisa? Aquele peso danado. Eu tenho total convicção, se entrarmos na prática dessa palavra, de buscar em primeiro lugar o reino, sabe, as coisas seriam mais leves, as conquistas seriam mais suaves. Olha só o exemplo do povo de Israel no deserto.
Moisés, quando simboliza a presença de Deus diante do Egito, ele fala para Faraó assim: deixe o meu povo ir para cultuar a Deus no deserto. E quando essa bênção é alcançada, no primeiro momento que Deus estava face a face com Moisés no monte, recebendo a lei, o povo levanta um bezerro de ouro e começa a cultuar, tirando Deus de primeiro lugar. E você vê que aquele povo, ficou 40 anos no deserto para chegar em um lugar que, segundo os estudiosos, levaria uma semana. Eles levaram 40 anos. Quem sabe o nosso relacionamento com Deus não está assim. Deus, ele tem pressa. Deus, ele é o Deus do hoje, do agora. E a gente coloca que não, nós estamos em processo. O povo lá no processo de 40 anos, Deus não tinha esse desejo para o povo, mas pela desobediência, pelo coração obstinado, pelo coração petrificado, o povo levou 40 anos e toda aquela geração foi consumida. Como nós lemos, se você obedecer, Deus abençoa 1000 gerações. Se você desobedecer, o texto bíblico já fala por si só, gente. Então vamos imaginar a nossa vida, no deserto. Você quer levar 40 anos para chegar aonde Deus quer que você chegue? Ou você quer levar hoje, o agora? Porque toda caminhada, pessoal, começa com o primeiro passo. Vamos lá, quando será o seu primeiro passo? Analise a sua vida, que possamos analisar toda a nossa vida. O salmista vai dizer que os ímpios não permanecerão na tenda dos justos. Nós temos a vida inteira para decidir, mas cuidado para não viver pouco tempo por aquilo que você decidiu, que já deveria ter decidido há muito tempo. É o hoje, a decisão é agora. Aquele povo viu a glória de Deus, aquele povo presenciou milagres, e acontece a mesma coisa hoje. Nós vemos milagres, presenciamos coisas extraordinárias, mas prendemos o nosso coração no Egito, prendemos o nosso coração nas nossas vontades, prendemos o nosso coração a um coração desobediente. Nós somos capazes de ouvir, ler os mandamentos e obedecer. Por quê? Porque hoje a igreja tem uma ferramenta poderosa que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo, como foi cantado aqui, apesar de sermos o que somos, ele habita em nós, e se ele habita em nós, o desejo dele é que possamos ser como Deus assim deseja. Meus irmãos, que possamos ter essa boa consciência. Abandona esse pecado, abandona essa visão que você tem do mundo, onde é tudo muito analisado, onde é tudo... Olha, Deus está nos convidando a viver por fé. O princípio da reforma protestante foi esse. A fé que nos leva a uma vida de obediência, a fé que nos leva a enxergar o mandamento e praticar, a fé que nos leva a ouvir a palavra e praticar, construindo a nossa casa na rocha, e a rocha de Jesus.
E sobre essa rocha, Jesus edificou a igreja nele mesmo e disse que as portas do inferno não vão prevalecer, meu irmão. Você é vocacionado para avançar, você é vocacionado para vencer, você é vocacionado para cada dia mais ser melhor do que ontem. Você é vocacionado para que 1000 gerações sejam abençoadas, para que o filho dos seus filhos sejam poderosamente abençoados. Meu irmão, quebra essa cadeia. Quebra essa cadeia, meu irmão. Você tem a ferramenta certa, você tem o Deus certo. Cultua a Deus, obedeça a Deus. Quebra essa cadeia, larga isso. A vida de Pedro foi um constante afundar e levantar, afundar e levantar. A vida de Pedro foi uma vida assim, constante. Ele andou sobre as águas, afundou e Jesus puxou ele. Ele teve a revelação de que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Depois ele teve a atuação maligna diante de Jesus, que Jesus falou para ele: arreda de Satanás. Pedro sempre oscilando naquilo que era extraordinário e naquilo que era mundano, naquilo que era propósito de Deus, naquilo que era usado pelo diabo. Não basta nisso, mas no cenáculo, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele nunca mais oscilou. Então o segredo, queridos, é ser cheio do Espírito Santo e acabar com essa vida de oscilação. Não negocie a tua vida com dúvidas, não negocie a sua vida com incerteza, mas peça ao Espírito Santo. Enche o teu coração, isso é para mim. Queridos, se eu estou pregando para a nossa comunidade profética, primeiro age aqui no meu coração. É o concerto de Deus vindo para nós nessa manhã. Sim, concerto. Queridos, se você ouve a palavra de Deus e sai daqui cantando, pulando, a gente, quando ouve a palavra de Deus, é confronto. Por quê? Porque ela sempre dá aquela apertada, aquele ajuste onde precisa. Eu nunca usei aparelho não, mas pessoas que já usaram aparelho nos dentes, a palavra de Deus é semelhante a isso, hein? Você bota lá, teu dente está todo torto, tua vida está toda torta. Aí você vai no dentista, ele faz lá a radiografia, faz o molde e coloca o aparelho. E ele aperta. E ele aperta. Aí você vai lá de novo, ele dá uma olhada, vê se melhorou alguma coisa. E ele aperta. E ele aperta. Até o seu dente ficar perfeito. Até o seu sorriso ficar jóia. E a palavra de Deus, o culto de Deus é assim: cada vez que você vem aqui, dentista celestial, aleluia, ele vai, o Espírito Santo é o aparelho. Ele vai lá, ó, aperta. Próximo culto, aperta. Próximo culto, aperta. E ele vai terminando a obra que começou, e vai apertando. Glória a Deus! E vai apertando, e vai crescendo na fé, crescendo na esperança, modificando, e vai apertando, apertando. Meu irmão, quando você vem nesse culto aqui e você não sente o apertar do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Se você não sente o ajuste do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque Deus deseja terminar essa obra que Ele começou na tua vida. Ele deseja te aperfeiçoar de fé em fé, de glória em glória. Ele deseja que você tenha um sorriso perfeito. O apóstolo Paulo diz: e tudo que é imperfeito se aperfeiçoará naquele grande dia. Mas tem que começar a aperfeiçoar agora. Esse é o momento de ajustar, do aperto, sabe, no aparelho, até você ter um sorriso lindo, um sorriso de glória. Glória, 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 glória. Ele deseja nos aperfeiçoar. Mas sabe de uma coisa? Quem já usou o aparelho sabe muito bem que dói quando aperta. Ou seja,
Não há caminho de perfeição sem aperto, sabe? Sem desconforto. Você vai para casa, sabe, com aquele aparelho apertado, você não consegue mastigar, você só consegue beber, você só consegue comer comida líquida, você é um desconforto danado. Danado, tem gente que tem coisas com essa palavra, né? Danado, mas há um desconforto terrível. Vamos reformular. Há um desconforto terrível. Você não consegue sorrir, você não consegue abrir a boca, você não consegue comer, você tem dificuldades. E a palavra de Deus traz isso. Mas almejando lá na frente, aleluia, lá na frente, o melhor de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. A lei do Senhor, ela aperta. Os mandamentos do Senhor apertam, mas com o propósito de te aperfeiçoar para aquele grande dia. Agora tem pessoas que desistem. No primeiro aperto, não volta mais. Esse pastor aí é legalista. No primeiro aperto, desiste. Por quê? Qual doente que vai ao médico e não deseja ser curado? Se você deseja ser curado, o seu lugar é aqui. Sabe? Se você deseja ter uma vida aperfeiçoada, não tem como de não passar pelo desconforto do aperfeiçoamento. Não tem como. Então, que possamos ter essa boa consciência que tudo que Deus faz, sabe, tem um propósito de nos aperfeiçoar. Entendeu? É necessário. Então que você, a cada dia, possa deixar o Espírito Santo dar uma arrochada aí, sabe? Apertar, e vai machucar, e é para machucar. O apóstolo Paulo, ele fala: eu me glorio nas tribulações. Tribulação é uma palavra que ela é latim, tribulus, e isso era uma ferramenta agrícola da época de Jesus para separar o grão, e fazia uma força danada e machucava, sabe, para separar o grão, sabe? E ele faz essa comparação: eu me glorio nas tribulações. Ou seja, a tribulação é aquele aperto de Deus em nós. Tem gente que acha que tribulação não é o aperto de Deus em nós, mas a tribulação do apóstolo Paulo é o que ele passava para avançar o reino de Deus, para pregar o reino de Deus. A tribulação que ele passava era a dificuldade para levar o evangelho adiante, sabe? Para evangelizar outras culturas, países e povos. Ele passou por naufrágios, ele passou por açoite, ele passou por prisões. Isso era a tribulação do apóstolo Paulo, a tribulação decorrente da vontade de fazer a vontade de Deus. Ele se gloria nesse tipo de tribulação. Gente, qual é a nossa tribulação? Ele virou a cara para mim no corredor da igreja. O trabalho está com uma dificuldade lá no trabalho. Não. A tribulação bíblica, meu irmão, é quando você passa para anunciar o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus na sua vida, para Deus te usar como luz do mundo e sal da terra. Então que possamos ter essa boa consciência. Quando você busca o reino em primeiro lugar, você vai se gloriar nas tribulações. Entretanto, tudo aquilo que você precisa será acrescentado pelas mãos poderosas do Senhor Cristo Jesus. Esse é o Evangelho anunciado. Esse é o Evangelho que Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e fazer discípulos, ensinando.
e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que eu vos ordenei. Precisamos ter essa boa consciência de que, sem ser obediente aos mandamentos do Senhor, não há relacionamento com Ele. Preste bem atenção, comunidade profética, que eu vou dizer. Deus é amoroso, Deus é misericordioso. O apóstolo João diz que Deus é bom, Deus é amor e é amor mesmo, mas Ele não negocia a sua palavra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, meu amado, que você possa ter essa convicção, sabe, essa consciência, está nas tuas mãos. Ou você decide de viver uma vida abundante, obedecendo os princípios eternos de Jesus, ou você vai viver uma oscilação constante no mundo. Você quer ter uma vida de ladrão na cruz, que foi salvo nos acréscimos aos 49 do segundo tempo, onde o juiz já ia aplicar para o meio do campo, terminando o jogo? Você quer ser salvo nessas condições? Levou uma vida toda longe de Deus, você quer ter esse tipo de vida? Você pode ser salvo, está lá no hospital, antes de ser qualquer acidente, você pode se arrepender, na hora de Jesus vai te salvar, porque Ele é amor. Mas você deseja ter uma vida de ladrão da cruz, ser salvo aos 49 do segundo tempo? Você deseja ter esse tipo de vida ou deseja ter uma vida abundante? Sabe, uma vida onde o Pai vai abençoar 1000 gerações, teus filhos, os filhos dos teus filhos, entendeu? Então a escolha é nossa. Qual o tipo de vida que você deseja levar até retornar ao pó? Porque depois da morte segue-se o juízo. Deus está te amando hoje e vai fazer de tudo para te salvar, sem negociar a palavra dele. Mas após a morte segue o juízo. E a gente precisa ter essa boa consciência. Graça e paz, que tenhamos um domingo abençoado. E segue aí a nossa programação no Instagram, Espaço Profético Rema, _oficial. Tá? Se você deseja nos abençoar, pode ofertar também. Vai aparecer o QR Code lá no nosso Instagram. Faça uma visita. Os nossos encontros acontecem sexta-feira, 8h30 da manhã, que é a nossa consagração, e domingo pela manhã, às 9 horas. Por enquanto, nós estamos somente com esses encontros, mas futuramente estamos orando, estamos buscando nos aperfeiçoar aqui no nosso ambiente, sabe? Para que essa igreja, nosso espaço profético mesmo, possa crescer em graça e conhecimento de Cristo Jesus, porque a obra é dele e nós estamos aqui para cultuar e obedecer ao Senhor. Um bom domingo para todos nós e até sexta-feira, 8h30 da manhã. Forte abraço.